É muito bonito ver essa dramatização desse evento na vida de Jesus Cristo. A ideia principal, o tema e propósito desse texto é a autoridade de Jesus é demonstrada pela pesca maravilhosa e pelo chamado dos discípulos. O evangelista, o autor desse livro, Lucas, o médico amado, ele traz para nós a perfeição da humanidade de Jesus. Enquanto João fala a respeito da divindade de Jesus, enquanto Mateus fala que Jesus é o rei de Israel, enquanto Marcos fala que Jesus é o servo sofredor, mas é o servo poderoso, Lucas vai retratar para nós essa pessoa maravilhosa de Jesus, que tinha uma empatia pelas pessoas, que buscava todo aquele que havia se perdido e ia atrás para salvar as pessoas. Então nós vemos aqui no Evangelho todo de Lucas, ele demonstrando a perfeita humanidade de Jesus. Mas ao mesmo tempo ele mostra o quanto Jesus Cristo tinha autoridade. A sua autoridade era irresistível, o que ele queria realizar, ele realizava. Então esse texto de Lucas vai mostrar para nós que a autoridade de Jesus é demonstrada pela pesca maravilhosa e pelo chamado dos discípulos. E como essa autoridade vai se demonstrar? Aonde ela vai acontecer? Ela vai acontecer no ambiente social dos discípulos. Veja o que fala o versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, ao lago da Galileia, ao mar da Galileia. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Lucas então cria esse ambiente social, aonde aconteceu esses fatos. Então é à beira do mar da Galileia, Jesus Cristo morava numa dessas regiões, os discípulos moravam nessas regiões, então era um lago grande, com muita pesca, onde havia muita possibilidade de pesca, e o ministério de Jesus se iniciou nessa região. E era uma região muito bem conhecida, as pessoas conheciam Jesus, mas agora Jesus, depois de alguns fatos que aconteceram, vem pregando a palavra de Deus e as pessoas percebem que na sua pregação há autoridade. Ele consegue mexer no coração das pessoas, ele consegue trazer esperança, ele consegue confrontar o pecado, mas também apontar uma solução. Então nessa região, à beira do mar da Galileia, uma multidão num dia qualquer, talvez ensolarado, não sabemos qual dia da semana, porque Jesus fala assim, aconteceu. Então ele não especifica qual dia que isso aconteceu, qual horário, mas naquele ambiente social, Jesus aparece pregando a palavra de Deus e uma multidão o apertava e estava de forma desarranjada. Apesar de Jesus estar comunicando a palavra de Deus, a multidão atrapalhava, talvez alguém queria ouvir e não conseguia chegar ali perto. Então Jesus viu ao lado um grupo de homens que não estavam preocupados com a pregação, talvez ouvindo de longe, vendo aquela agitação, talvez reconheceram Jesus, sabiam algumas coisas a respeito de Jesus, mas estavam trabalhando, o seu ambiente social ali, eles estavam naquele ambiente social que era deles. Então ali não era um ambiente religioso, não era um ambiente diferente, era um ambiente social, onde as pessoas compravam peixes, onde as pessoas negociavam, onde os barqueiros atracavam seus navios, e isso aconteceu. Então Jesus viu ao longe, junto à praia do lago, 2 barcos, e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Esse é um trabalho natural, então possivelmente talvez ao meio-dia, então normalmente as pescas acontecem de madrugada, os pescadores iam, lançavam-se no meio do mar e depois das suas pescas traziam os seus barcos, descarregavam, vendiam as suas mercadorias, trocavam ali por mantimentos também e depois arrumavam os seus barcos para uma pesca, talvez na próxima noite. Então eles lavavam as redes, então as redes muitas vezes traziam galhos, algumas vezes eram quebradas, os fios se rompiam e eles tinham que consertar. E depois de tirar tudo aquilo que não pertencia à rede, eles dobravam as redes de tal forma para que à noite, então, quando fossem para uma nova pescaria, eles pudessem lançar e a rede pudesse conseguir o maior
círculo possível, o maior ângulo possível para pegar peixes. Eles estavam fazendo esse trabalho, que era um trabalho diário, um trabalho comum, que eles sabiam muito bem como fazer. Era um trabalho cansativo, porque era necessário se fazer bem feito isso, era necessário costurar novamente os buracos para que a rede não perdesse peixe. Era necessário tirar os galhos ou qualquer coisa que não pertencia à rede, porque ao lançar isso podia embaralhar a rede, então não conseguir o trabalho e teria um problema muito sério em alto mar no momento. Então era um trabalho cansativo, natural. Então depois de tirar os peixes das redes, eles tinham que lavar, preparar, armar a rede e para uma nova pesca e limpar também o navio. E aí então Jesus Cristo está com esse grupo de pessoas apertando ele, querendo ouvir a palavra de Deus, alguns conseguindo, outros não conseguindo, e ele vê esses dois barcos ao longe ali atracados na praia. Vamos ver o que o texto fala. Então no versículo 3, sem ser convidado, sem pedir licença, Jesus entra num dos barcos, que era o de Simão Pedro, Cefas. Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então Jesus deu uma ordem para ele, para que o barco fosse um pouquinho longe da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões lá da praia. Como se Jesus tivesse montado um púlpito, um palanque, um tablado no mar. E do mar, então a multidão ficou na praia, alguns em pé, outros assentados ali, e ouviam Jesus falar lá do mar. Então agora ninguém consegue chegar perto de Jesus, as pessoas teriam que ficar quietas, assentadas, então todas elas estariam privilegiadas pela voz de Jesus que estaria vindo do mar para a praia. Na questão acústica isso é uma boa estratégia, porque a voz do mar ela é expandida até a praia, o contrário não é favorável. Então Jesus, conhecendo a natureza, conhecendo essa prática, sabendo disso, então ele vai e agora ele consegue se comunicar às pessoas. É interessante que os discípulos estavam lavando as redes. Jesus entra no barco e ordena para Pedro para que ele leve o barco um pouquinho mais profundo e ali usa interferindo no local de trabalho de Pedro. Ele tinha um trabalho, ele precisava ser feito, agora vem uma pessoa que interfere, usa o seu barco para os seus propósitos e não mais para os propósitos da pescaria. Versículo 4. Jesus também vai interferir no processo, ele tem autoridade sobre o processo do trabalho de Pedro. Ele tem autoridade no ambiente de trabalho, ele chega ali com a multidão, ele tem autoridade sobre o local de trabalho, sobre o barco, ele ordena que Pedro coloque mais para frente, e Pedro tem que parar suas obrigações, suas responsabilidades, e agora Jesus Cristo interfere no processo do trabalho dos discípulos. Quando acabou de falar, então terminada a sua tarefa, Jesus Cristo percebeu que era suficiente por aquele dia, a multidão já teria que ir embora para suas refeições, seus afazeres. Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então, primeira ordem, afaste um pouquinho, agora leve o barco para mais fundo. Eles tinham vindo de lá. Talvez era a hora do almoço, depois do almoço já. E agora Jesus ordena que ele leve de volta o barco para o lugar mais fundo, que era o lugar de pescaria. Então leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Talvez os discípulos já sabiam que Jesus era um carpinteiro. Ele não era um homem da pesca. Talvez brincou algum dia, foi alguma atividade de pescaria, porque era ao redor, mas ele profissionalmente não era um pescador. Por causa disso, Simão então informa Jesus Cristo. Em resposta, Simão disse: Mestre, Rabi, você que ensina as multidões, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Quando Jesus chega ali com as multidões e ele vê ao longe os dois barcos, esses pescadores, ele talvez notou o quão rabugento esses homens estavam. Nós conhecemos o caráter de Pedro, o temperamento de Pedro.
E quando Pedro revela aqui para nós que trabalhou a noite toda e não pescou nada, e agora tem que limpar as redes da mesma forma, tem que costurar as redes da mesma forma, tem que armar as redes da mesma forma, naquele sol quente, o ambiente não estava legal entre eles. Talvez com a cara azeda, com mau humor, com desgosto, amargurados, e agora ter que trabalhar em dobro. Talvez alguns vieram ali para comprar peixes dele e eles falaram, não temos. E talvez receberam algumas palavras desencorajadoras, algumas gozações, e deixaram de ter os recursos para manter a sua vida durante aquele dia. Então, o pescador que estão com sonos, estão com fome, e agora esse carpinteiro que já tomou posse do barco e usou o barco durante um tempo para pregar as multidões, agora está mandando eles irem de volta para o lugar. E todos sabemos que as pescarias, as boas pescarias, não acontecem durante o dia. Então, a tarefa aos olhos de Pedro, que ele que é o profissional, os seus amigos, seus irmãos, são os profissionais da pesca. Eles sabem que é inútil. Talvez para alguém que não sabe o que é pescaria, é melhor ir de dia, dá para tirar mais fotos e se divertir, brincar. Mas para alguém que depende do seu trabalho, a melhor estratégia é ir à noite. Eles já não tinham dormido muito durante toda a noite, tinham trabalhado, foram além, porque quando se pesca logo, então já volta, já descarrega o barco e já volta para casa feliz, aquela noite é tranquila, o ambiente em casa é muito bom. Mas aqui, esse dia estava sendo muito mal. E tudo está parecendo que está piorando. Alguém toma o barco, alguém usa o barco, atrapalha o seu serviço e agora pede para ir novamente para o fundo do barco num horário que não tem nada a ver. Mas Pedro já tinha notado alguma coisa. E essa autoridade de Jesus, as suas palavras, por ser Deus, ela é irresistível. E ela, apesar de Pedro ter os argumentos suficientes, a lógica, a sua experiência, a sua história, ele sabe que ele tem que obedecer essa voz. E ele fala, mas sobre esta tua palavra lançarei as redes. Não sei se foi um desafio de Pedro, mas ele vai obedecer por alguma força que está levando ele a agir dessa forma. Então Jesus Cristo entra no ambiente de trabalho, no ambiente social de Jesus Cristo, entra no lugar de trabalho de Pedro e Jesus vem e altera o processo de trabalho de Pedro. Jesus tem autoridade. Quando ele entra, ele se faz presente na nossa vida, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Fazendo isso, lançando as redes conforme a sua palavra, apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. Aqueles nós, aqueles concertos começaram a se desfazer. Eles vão perder a carga. Então, por causa dessa grande pescaria e que não tinham capacidade, e vendo o perigo de a rede se romper, eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Imagine agora o espanto, a alegria, e agora eles já não tinham mais forças, eles estavam com sono, estavam com fome, mas diante do sucesso, tudo se renova. As expectativas aumentam, a alegria é renovada, o sucesso do trabalho. Jesus Cristo veio, alterou o processo e alterou o sucesso, deu sucesso para eles naquele trabalho. Então no versículo 8 fala que vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor, afaste de mim porque sou pecador. Pedro teve um insight. Ele percebeu que aquele rabi era mais do que rabi.
Aquela pessoa que veio e trouxe uma multidão junto consigo e estava ensinando, que entrou no barco, que trouxe um certo desgosto para Pedro, ele é mais do que isso. Agora essa pessoa ordena para que ele vá até o fundo, avante do lago, e atrai peixes. O que é isso? É alguma coisa diferenciada. Então Pedro percebeu que Jesus era mais do que um simples homem. E quando alguém é mais do que um simples homem, que tem uma presença de Deus, então a nossa convicção daquilo que nós somos, da nossa experiência, do quanto nós somos importantes, do quanto as pessoas dependem de nós, do quanto já conseguimos, da empresa que conseguimos construir, tudo isso vai por terra abaixo. O que resta é a convicção a respeito de nós mesmos, de que nós somos nada diante de Deus. Nós somos pecadores, nós somos inimigos diante de Deus. E Pedro então aqui fica preocupado, porque se esse homem tem um poder, tem uma autoridade, tem uma glória, eu, apesar de ser tudo aquilo que eu sou, o que me sobra é realmente aquilo que é a minha natureza. Eu sou pecador. Então, Pedro falou isso, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração, o espanto, eles ficaram assombrados. Isso é uma coisa que Lucas vai narrar, Marcos também vai narrar várias vezes, que os discípulos vão ficar assustados, atemorizados com algumas coisas que eles vão ver Jesus Cristo fazendo. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Eles eram as pessoas que sabiam exatamente que essa pesca era diferenciada. Não se pesca a quantidade de peixes naquele horário, daquela forma. Algo sobrenatural aconteceu. A autoridade da pessoa de Jesus foi manifestada e foi demonstrada naquela ação. E bem, não somente Pedro, não somente aquelas pessoas que estavam com Pedro, mas olha só o que o versículo 10 fala: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios. Pedro tinha uma empresa. O pai talvez tivesse começado essa empresa. E agora então esses homens trabalham com Pedro, são sócios. Eles forneciam alimentos, eles sustentavam as pessoas com peixes. Então providenciavam para que as pessoas pudessem comprar alimento para suas famílias. E chegaram ali aborrecidos e agora em poucos instantes eles estão retornando agora com uma carga muito grande para fornecer para aquela sociedade. Então Jesus Cristo, diante daquilo que ele fez, diante da demonstração da sua autoridade, os discípulos, principalmente Pedro, reconheceu que Jesus deveria ser adorado. A nossa dificuldade em adorar a Deus de forma correta, em espírito e em verdade, porque muitas vezes não temos a sensibilidade de reconhecer o que Jesus Cristo tem feito na nossa vida. Não temos a noção de quão poderoso e quanta autoridade Ele tem sobre todas as áreas da minha vida, sobre o meu ambiente de trabalho, sobre o meu local de trabalho, sobre o processo de trabalho. A partir do momento que Ele se faz presente na minha vida, nada mais pertence a mim. Tudo é dele e Ele pode interferir da forma que Ele quiser. E o que resta a mim é adorar a Ele pela atuação, pelo cuidado, pela forma com que Ele está agindo em toda a minha vida. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Jesus percebeu o quanto eles estavam amedrontados, porque quando percebemos o poder de Deus, nós começamos a ficar assustados. Porque reconhecemos a nossa natureza, que somos pecadores, o nosso passado é contra nós, e ficamos assim assustados com o que Deus pode fazer contra nós. Mas a graça, depois da misericórdia, vem e nos alcança. E aqui essa palavra de graça de Jesus Cristo: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. Jesus Cristo então usa aquilo que Pedro faz, a sua experiência, a noção do que ele é como pescador, e fala: agora você vai usar toda essa sua experiência para ser pescador de gente.
eu tenho uma nova missão, eu tenho um novo engajamento para a sua vida, aonde você vai se esforçar. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. É assustadora a autoridade de Jesus, da palavra de Jesus. A multidão chega querendo ouvir a palavra de Jesus. Jesus entra no barco e depois dá ordem para Pedro, e tudo isso vai acontecendo. Ele atrai aquela quantidade de peixe enorme, e de agora Jesus Cristo traz um chamado para os discípulos: eu vou mudar a vida de vocês. Vocês não vão ser mais pescadores de gente, vão ser pescadores de homens. E essa autoridade da palavra de Jesus Cristo faz com que ela seja irresistível. E o texto fala assim: arrastando eles os barcos, eles trouxeram os barcos até a praia. Talvez deram de graça todo aquele alimento, porque agora receberam generosamente e graciosamente um novo convite, um novo propósito de vida. E deixando tudo, o seguiram. É interessante e é tão bonito quando a gente vê essa transformação de vida, de propósito, de ambiente de trabalho que Jesus Cristo trouxe aos discípulos. A vida deles se transformou da água para o vinho. Em quase 3 anos que vão se passar, Pedro estará pregando para 5.000, 10.000 pessoas. Pessoas vão se converter. Ele vai ser colocado diante de autoridades. E as autoridades vão proibir ele de pregar. E ele vai dizer: importa obedecer a Deus do que aos homens. A palavra de Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo, quando é demonstrada na nossa vida, causa grandes mudanças. E ela é irresistível. Nós não podemos resistir a ela. Isso aconteceu com os homens que foram chamados por Deus. Isso acontece com a nossa vida. Nós podemos até tentar lutar, impedir com que Jesus Cristo esteja no meu ambiente de trabalho, no meu local de trabalho, no processo de trabalho, no meu propósito de vida. Mas é uma luta desigual. É uma luta que desperdiça tempo. Porque tudo é dele, tudo vem dele e tudo é para ele. E ele que começou a boa obra em nós vai completar. O mais fácil seria a gente entender isso, clamar por perdão, clamar por misericórdia, largar tudo nas mãos dele e seguir ele. E quantas coisas maravilhosas Jesus Cristo pode fazer através de nossas vidas. Aquilo que aconteceu com Pedro e com aqueles discípulos, porque entenderam a autoridade de Jesus. Eles entenderam que a natureza está submissa a ele. Eles entenderam que a vida deles tem agora um novo propósito. O que nós vimos hoje nesse texto é que a autoridade de Jesus é demonstrada pela pesca maravilhosa e pelo chamado dos discípulos. Algumas verdades que nós podemos meditar sobre aquilo que podemos aprender desse texto. Somente a palavra de Deus produz resultados esperados por Jesus. Nós vemos os discípulos largando tudo e obedecendo, mas tudo isso foi causado pela palavra de Cristo. É Cristo, é a palavra dele que faz as coisas realizarem. Não é nem a nossa obediência. E não é a nossa palavra, muito menos ainda. Nós não temos palavra de autoridade. A palavra de autoridade é sempre Jesus. Por isso que Pedro falou lá: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Não vai ser a minha obediência que vai causar o milagre, mas é a tua palavra que vai causar o milagre. Diante das experiências de fracasso, temos a oportunidade de ter uma visão mais lúcida sobre nós mesmos. Muitas vezes os fracassos acontecem, como aconteceram com os discípulos. Eles prepararam tudo, fizeram tudo que era certo, foram pescar e nada deu certo. Não havia culpa, não houve erro. Talvez até alguns ali começaram a ser azedos um com o outro. Mas nesse momento de fracasso, Jesus Cristo vem com a sua palavra de autoridade e aproveita para transformar a água em vinho. Então, diante das experiências de fracasso, temos a oportunidade de ter uma visão mais lúcida sobre nós mesmos. Diante daquela experiência, Pedro chegou a uma conclusão: Senhor, eu sou pecador.
E com aquele reconhecimento e com aquele medo, ele recebeu um novo propósito de vida. Nós temos que entender sempre que Jesus, ele é o líder. Ele é o cabeça. Ele é o Kyrios, é o dono de todas as coisas. E ele que é soberano. É ele que tem poder. Não a nossa obediência, não a nossa fé, não as nossas palavras. Ele é que tem a palavra de autoridade. O chamado e a missão é dele. Então nós não podemos alterar nada daquilo que não seja a vontade de Cristo. Ao sermos engajados na obra de Cristo, na missão de Cristo, temos que seguir irrestritamente tudo aquilo que é de acordo com a sua vontade. Ele é o soberano e é um grande privilégio nós sermos chamados para a sua obra, para o servir. Queremos, na maior parte das vezes, ir até Jesus para ele mudar nossa vida da água para o vinho. As pessoas vêm a Cristo porque ou tem algum problema emocional, uma crise, um aperto, um sofrimento, uma doença, e nós queremos e obrigamos Jesus Cristo a mudar a nossa vida da água para o vinho, para que ele transforme o nosso esforço fracassado em grande sucesso. Mas estamos dispostos a deixar tudo e segui-lo? Ou vamos até Cristo até o momento em que ele muda a nossa vida, ele nos dá paz, nos dá um certo conforto e um certo alívio, e daí viramos as costas. Várias experiências Jesus Cristo vai ter nessa área, de curar leprosos, e só alguns vieram para o agradecer. Somente a missão de Jesus é o maior empreendimento eterno no qual vale a pena engajarmos nossa vida e esforço. Se procurarmos ganhar a nossa vida com coisas terrenas, nós vamos perder. Mas se perdermos a nossa vida, engajando a nossa vida em coisas eternas, na missão de Jesus Cristo, nós vamos ganhar vida e mais vida. Não há outro empreendimento, não há outro envolvimento, não há outro investimento maior do que servir a Cristo e abandonarmos tudo, entregarmos tudo nas mãos dele. O nosso ambiente de trabalho, o nosso local de trabalho, o processo de trabalho, e aí nós entenderemos como Jesus Cristo deverá ser glorificado através da sua autoridade sobre as nossas vidas. Como é bom ter Jesus Cristo como a única autoridade, como aquele que manda e desmanda na nossa vida. Não há outro lugar melhor para estarmos debaixo da autoridade de Cristo. Que Deus te abençoe, que esse texto possa ter feito diferença na sua vida e você tenha entendido que deve abrir mão do controle que você tem e entregar tudo nas mãos de Cristo. Ele sabe o que faz. Amém? Que Deus te abençoe.